Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 4. Glórias a Deus. Deuteronômio 4. Aleluia, Jesus. Vamos começar no 5. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 4, a partir do 5. Aleluia. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje dou perante vós. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós vamos orar, mas eu gostaria que a irmã Valéria fizesse essa oração. Aleluia, Jesus, porque ela sentiu, né? Aleluia, de nós orarmos para repreender os ataques do inimigo. Aleluia, Jesus. Então, a irmã está com oportunidade? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar orando nesta noite, né, irmãos, para que o Senhor venha repreender todo ataque de Satanás contra o ensinamento desta noite. Pede o Senhor, irmãos, para que Deus venha dilatar nesta noite o seu coração, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor quer, irmãos, que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento e no entendimento de Deus. Por isso, não deixa nesta noite Satanás vertuperar o seu coração diante do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós apresentamos o Senhor, Pai, esse ensinamento, nós apresentamos o Senhor essa palavra que o Senhor deu a tua serva, meu Pai. Oh, meu Pai, pedimos o Senhor que venha derramar o teu poder, a tua graça, meu Pai, que cada palavra, Pai, que sair dos lábios da tua serva, meu Pai, saia como tochas de fogo para alcançar, meu Pai, os corações, para alcançar as almas. Oh, meu Pai, nesta noite, Satanás, meu Pai, ele veio para atacar, ele veio, meu Pai, nesta noite para afrontar a tua serva no altar, meu Pai. Mas nesta noite a tua igreja clama ao Senhor, meu Pai, que o Senhor repreende agora esse demônio, que o Senhor repreende agora os adeptos, meu Pai, de Satanás. Queima ele, Jesus, queima ele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha desfazer agora, meu Pai, todo o plano, meu Pai, do teu inimigo contra agora, meu Pai, o ensinamento contra a tua serva. Oh, meu Pai, nesta noite eu peço, Senhor, agora que venha nos ajudar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nesta noite o Senhor pediu para a gente combater com mais fé. Ele pediu nesta hora, eu tive até que parar a oração para a gente combater agora com mais ousadia, amém? Usa nesta noite, irmãos, a ousadia do Espírito Santo. Não é a ousadia da carne, não, porque a carne não presta para nada. Nós vencemos o inimigo, irmãos, é com o Espírito Santo. Pede o Senhor nesta noite, para que tudo aquilo, irmãos, que Satanás veio fazer contra esse ensinamento, para que as almas não sejam alcançadas por esse ensinamento, para que Satanás venha endurecer, irmãos, o coração do homem nesta noite. Vamos pedir o Senhor, irmãos, para repreender nesta noite com o Espírito Santo de Deus. Venha levar esta palavra aonde ela precisa ir nesta noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós oramos o Senhor agora para repreender, meu Pai, todo o propósito de Satanás que quer impedir, meu Pai, o fluir desta palavra. Meu Pai, quer impedir que o coração do homem e da mulher, do jovem e do adolescente receba esta palavra. Mas em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha combater agora. Oh, decanto la manauria, decanto la manai, decanto la manauria, decanto la manai. Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo combate agora contra esse demônio, combate agora, meu Pai, contra essa ave de rapina, meu Pai, e que nesta noite a tua palavra
chegar aonde precisa chegar, e que nesta noite o homem ou a mulher abre o seu coração, meu Pai, para receber a tua palavra. Abençoa nesta noite a tua serva, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém, Jesus. Amém, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos essa palavra, né, irmãos, um tanto conhecida. Aleluia, Jesus, pelo menos aqui. Aleluia, nós já lemos bastante ela, né? Aleluia, Jesus. Moisés, aleluia, quando o povo está prestes a entrar na terra, aleluia, ele diz essas coisas. Aleluia, para guardar os estatutos do Senhor. Aleluia, porque essa seria a sabedoria do povo de Israel diante de todas as nações, a ponto deles falarem assim: só essa gente é sábia e inteligente. Aleluia, com mandamentos, com estatutos tão justos. Aleluia, Jesus. Irmãos, e quando nós falamos de estatutos, de lei do Senhor, a gente costuma muitas vezes, quando fala de obediência, o pastor já até falou muito sobre isso aqui, aleluia, quando a gente fala de obedecer o Senhor, de leis do Senhor, estatutos, instruções do Senhor, a gente costuma pensar basicamente apenas em algumas regras, né? Aleluia, Jesus, algumas doutrinas, né? Aleluia, Jesus, que o Senhor nos deu. E aí a gente pensa: não, mas eu obedeço porque eu não bebo mais, eu não fumo mais. Aleluia, eu ando na doutrina do Senhor, né? O meu palavreado mudou. E a gente pensa que limita-se a isso, né? Aleluia. Mas, irmãos, eu estava meditando, aleluia, esses dias, aleluia, o Senhor colocou isso no meu coração. Os irmãos sabem que nós somos seres humanos, somos miseráveis. E todo ser humano, ele cresce com estatutos e leis próprias. Aleluia. Ele cresce. Aleluia. Ele nasce num seio familiar e no meio daquela família já tem as suas leis, já tem os seus estatutos, já tem as suas regras, o seu modo de pensar. Aleluia. E aí, muitas das vezes, a gente cresce, aleluia, os pais dos nossos pais orientaram os nossos pais nos orientam, a gente vai orientar os nossos filhos, na verdade. Aleluia. E você vai ver que cada família tem um estatuto. Cada família tem uma maneira de se comportar. Se você chegar na casa do fulano lá, aqui tem que tirar como é que é? Isso é uma regra. Só estou dando uma regra básica. Aqui tem que, para entrar dentro de casa, tem que tirar o sapato. No outro, você pode entrar com o sapato e tudo mais, e o barro, e não tem problema. Cada família tem um modo de ver as coisas. Tem família que eles não aceitam desaforo. Não tem ninguém ali que aceita um desaforo. E os pais ensinam para os filhos assim: não seja bobo. Você não pode ser bobo, porque senão as pessoas pisam em você. Aí já tem outra família e fala assim, a mãe e o pai falam assim com eles assim: olha, não responda mal aos outros. Você não pode ser mal educado. Você tem que... se a pessoa te fizer algo, você sai caladinho e não reaja. O outro fala assim com ele: se meter a mão na sua cara, você mete a mão de volta. São os estatutos das famílias. Aleluia. Cada família tem um estatuto. E isso, irmãos, a própria genética também e a nossa criação modela. Aleluia. A gente como ser humano nos modela, vai modelando. E a gente cresce. E aí você vê um monte de diferença no mundo, não é verdade? Claro, as personalidades, Deus criou, aleluia, pessoas diferentes, não são todos iguais. Isso é fato. Mas aí você vê, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem uma opinião, né? Se você colocar numa rodinha e colocar um assunto em pauta, aí um vai discordar, o outro vai concordar, de acordo com a sua base familiar. Ou, muitas das vezes, as pessoas acabam incorporando outros estatutos, vamos dizer assim, entre aspas, das amizades que ele fez. Né? Aleluia, do ambiente que ele começou a frequentar, né? De repente a pessoa numa escola, numa faculdade,
sei lá, na vizinhança, sei lá, começou a ter muita amizade com um vizinho lá ou com uma outra pessoa, aí aquilo também começa a modelar o comportamento dele, as ideias que ele tem sobre a vida, sobre as pessoas. E muitas das vezes a gente acha isso tão natural, né? Faz parte da vida. Aleluia, mas a gente não para pensar, irmãos, que muitas das vezes alguns desses estatutos familiares, aleluia, algumas dessas crenças familiares que os nossos pais passaram para nós e que os pais deles passaram para eles e por aí vai, aleluia, precisa de uma modelagem. Aleluia, precisa de uma intervenção. Aleluia, precisa que o Senhor entra e nos direciona naquilo que é mais correto e eficaz para a nossa vida. E é por isso que você vai ver, muitas das vezes, como a gente é imperfeito, a gente lida com as coisas de forma imperfeita e a gente tem resultados imperfeitos igualmente. Aleluia, porque a nossa maneira que aprendemos, que achamos que é certo, aleluia, é aquilo. E às vezes eu não estou dizendo, né, nem é de coisas graves, não, irmãos. Às vezes coisas pequenas, coisas bobas, às vezes até cotidianas. A gente tem um modo de comportar, aleluia. E às vezes aquele modo de comportar da gente traz até certos problemas para a gente, mas a gente coloca na cabeça, é assim que eu nasci, eu sou assim, meus pais me ensinaram assim. Aleluia, todo mundo na minha casa é assim, nós temos uma regra lá em casa que é assim, e a gente vai, aleluia, e nunca para pensar assim, nossa, Deus é tão grande, aleluia, Deus, irmãos, Ele quer, aleluia, influenciar a gente em todas as áreas da nossa vida, não podemos limitar o nosso Deus. Não podemos limitar o nosso Deus. Ah, não, mas Deus não interfere nisso, não. Quem disse isso? Isso é uma mensagem maligna. Aleluia. Quem disse que Deus não interfere? Ele não interfere se a gente não quiser, que Ele não obriga ninguém, Ele não invade, aleluia, coração de ninguém. Aleluia. Se a pessoa não quer, não quer. Aleluia. Mas se a pessoa começar a se examinar, abrir a mente, mas não é abrir a mente aberta igual do mundo, né? Aleluia, como o mundo fala, não. Mas abrir a mente espiritualmente, irmãos. Muitas das vezes os crentes falam o pessoal do mundo fala tão de mente aberta, mas a mente aberta deles é para coisas terríveis, para a evolução do mundo. Aleluia, isso está mais que errado. Aleluia, mas muitas das vezes o que a nossa mente precisa ser aberta, os nossos olhos precisam ser abertos, é para as coisas espirituais. Muitas das vezes, irmãos, Deus poderia nos orientar em tantas coisas que você não faz nem ideia. Aleluia, que você nunca parou para pensar. Aleluia, nunca parou para meditar. Aleluia, como o Senhor diz que os pensamentos do Senhor são muito grandes, aquilo que, aleluia, acha esse versículo, aleluia, que nós nem pensamos, nem subiu ao nosso entendimento, é o que o Senhor tem preparado para nós. Isaías, aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente limita muito a Deus, e muitas das vezes nós não paramos para pensar que nós somos criaturas. Aleluia, criaturinhas limitadas que não sabem nem onde está o nariz, vamos dizer assim. Aleluia, não sabemos. Aleluia, por mais que nós aprendemos do Senhor, aleluia, mais e mais Ele quer nos revelar. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Isaías 55. Aleluia, Jesus, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Tá bem? Você já parou para pensar que tem muita coisa que a gente nem pensa, que a gente nem imagina, né? Que a gente, às vezes você passa um longo período da sua vida sem nunca pensar naquilo. Aleluia, sem nunca imaginar sequer aquilo. Aleluia, que Deus poderia te instruir. Aleluia, que você poderia aprender, ou você passa a vida toda sem pensar que os estatutos familiares que você adquiriu são errados. Aí, ó, pode ler, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Tá vendo? Aleluia, coisas que a gente nem imagina, porque a gente muitas das vezes tem a mente tão fechada, aleluia, para as coisas espirituais, que a gente pensa que o evangelho, aleluia, é um trem desse tamaninho, aleluia, e a gente divisa todos os lados dele. É como se você tivesse um plano e você vê, não, eu já sei que tem esse lado aqui, e você cria uma coisa minúscula, desse tamaninho, aleluia, e você acha que você já sabe tudo. Tudo que você precisava saber sobre Deus do evangelho, você já faz, você já sabe, aleluia, não sabendo, aleluia, que tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Aleluia. Quando nós pensamos dessa forma, que a nossa mente não abre, a gente fica limitado. Você vai passar anos e mais anos e pode até morrer com esse pensamento de que o evangélico é o evangelho, aleluia, é aquele negocinho que você criou na sua mente só. Mas quando você começa a abrir a sua mente, o seu coração, humilhar na presença do Senhor, cada dia mais Ele vai abrindo sua mente. Aleluia, Ele vai abrindo, vai te mostrando coisas. Você fala, nunca tinha pensado nisso. Deus me revelou algo que eu nem nunca tinha pensado. Aleluia, e você vai só ampliando o seu entendimento, Ney. É interessante, irmão, que a irmã está falando, porque esse versículo de Deuteronômio, o Senhor falou assim que a nossa sabedoria e o nosso entendimento diante dos povos seria em guardar o seu mandamento. Exatamente. Quer dizer, essa é a nossa arma. Exatamente. Onde o crente, muitos quer ouvir o mandamento dos próprios homens. Dos próprios homens. Sendo que guardar o mandamento de Deus é a arma que nós temos contra. É a diferença entre nós e eles. E isso é tão sério, irmãos. Aquele dia a irmã pediu para a gente orar para as pessoas que elas receberam um ensinamento, né, da família, uma religião, e elas não conseguem abandonar a religião. Por quê? Porque foi o pai e a mãe que ensinou aquela religião. Os irmãos aqui, tem irmãos que vieram, né, de outras religiões, e os irmãos sabem como que vocês apegavam aquilo. Por quê? Porque o pai e a mãe, irmãos, são bases familiares. Quando um pai e uma mãe ensina algo para um filho, você pega aquilo como um estatuto. Estatuto. E aí o que acontece? Você pega aquilo como um estatuto, depois, para você tirar aquilo da sua mente, é difícil. Aleluia, é difícil. Porque não estou desmerecendo pai e mãe de jeito nenhum. Os pais e as mães instruem muitas coisas boas. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Aleluia. Eu estou dizendo da nossa limitação enquanto ser humano. Limitação. Né? Quantas pessoas, irmão, se a pessoa cresce num lar ateu, ele já nasce, o pai e a mãe é ateu. Irmãos, para você fazer a pessoa crer em Deus, é muito difícil. Ela já nasceu num lar. Um lar ateu. Ali ela não foi ensinada sobre Deus. E os pais acham que eles têm toda a razão. E a pessoa vê o pai e a mãe como super deuses. Como, nossa,
Mas a minha mãe me ensinou assim, mas o meu pai me ensinou assim. E você adota aquela opinião até como uma certa lealdade paternal, lealdade ao pai, lealdade à mãe. Porque minha mãe foi uma mulher muito sábia. Sim, talvez ela tenha sido muito sábia em muitos pontos, é verdade. Seu pai também foi muito sábio em alguns pontos, pode ter sido verdade. Mas você adota aquilo e coloca como se a pessoa fosse a mãe da sabedoria. O seu pai é o pai da sabedoria. Tudo que ele fala é certo, tudo que sua mãe ensinou é certo. Aleluia, não sabendo que o seu pai e a sua mãe têm um pai maior. Tem um pai maior. Aleluia. E ele é ser humano, claro que, aleluia, os pais, eles passaram por certas coisas, eles nos dão lições valiosas, isso é verdade. Aleluia. Mas a gente tem que sempre, a gente vai honrar o pai e mãe? Vamos honrar o pai e mãe. Tem coisas bonitas, regras interessantes que elas não contradizem a palavra de Deus e são instruções até sábias vindas de Deus através dos nossos pais? Tem. Aleluia, mas não se limite a isso. Aleluia, não fique presa a esse tipo de pensamento, com esse tipo de mente fechada, irmãos. Aleluia, para entender que Deus, ele é capaz de nos orientar em qualquer coisa. Eu só não sei onde que está escrito, mas eu li, entendeu? Está lá depois de Coríntios, por lá. Que Paulo falou assim, que a gente deve obedecer aos pais, mas no Senhor. Sim. Quer dizer que se o pai mandar você fazer alguma coisa que está fora da palavra do Senhor, aí você não pode obedecer ao seu pai e sua mãe. Aí você tem que obedecer ao Senhor, né? O Paulo achou. Eu ia falar, era feio. Pode ler. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Então, assim, essas tradições familiares, esses estatutos, essas opiniões, muitas das vezes, irmãos, eles servem até de pequenos tropeços na nossa vida espiritual. Porque depois que você herdou um pensamento, que você cresceu sendo ensinado daquele jeito, você pode até vir para o Evangelho, aleluia, você pode até aceitar Jesus, você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor, mas vai sempre haver uma guerra entre os estatutos da sua família, aleluia, a sua criação, a sua natureza, a sua personalidade, ela vai bater de frente com alguns dos estatutos do Senhor. Aleluia, vai bater de frente. E às vezes esses estatutos não é nem da doutrina em si, é direcionamentos que o Senhor nos dá. Aleluia. Por exemplo, uma família que foi criada não levar desaforo para casa, por exemplo, não. Se te dá um tapa na sua cara lá na escola, você revida, você não deixa, não seja besta. Como que vai conseguir humilhar? Né? Se o Senhor falou assim, se o nosso inimigo desse um tapa, a gente tinha que virar e dar outra face, não é? Como? Aleluia. Não vai ter como. Esse mandamento você já não consegue cumprir. Esse aqui você já não consegue. Aleluia. Porque você foi orientado desde criança a não ser bobo. Aleluia. Você foi orientado. Aí fala assim, tem que humilhar, né, diante do Senhor. Você foi orientado, não abaixa a cabeça para ninguém. Aleluia. Não abaixa a cabeça para ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Aleluia. Se a pessoa quiser te humilhar, você não aceita. Aí vai em contraste com a Bíblia. Aleluia. Com o que Pedro falou. Aleluia. Que era melhor a gente padecer. Aleluia. Sendo honesto. Aleluia. Humilhar. Às vezes você até humilhado, o próprio Jesus foi humilhado. Mas não. A nossa família tem uma regra aqui. Não abaixar a cabeça para ninguém. O Saulo ia falar? Eu achei que você tinha levantado o dedo.
Exatamente. E a família todinha ali influenciando. É verdade. Até é muito importante porque a gente tem o ensinamento do pai, da mãe, né? Ele aprendeu de alguém e com certeza ensinou. Ninguém pode dar o que não tem. A gente dá o que tem, não é isso? Aprendeu também, né? Só que esse pai e essa mãe, uma coisa que a gente deve entender, que ele pode se converter. E na hora que esse pai e essa mãe se converter, o menino já está com 40 anos de idade, quer dizer, esse pai vai mudar o pensamento. Ele muda o pensamento, mas o E filho as não, né? atitudes. E como é que ele vai mudar o seu filho que há 40 anos ele ensinou aquilo que ele acreditava? É verdade. Então, quer dizer, ele pode ser mudado. Pode. É por isso que a Bíblia já direciona o nosso Pai, que é o Senhor Jesus, né? O Senhor nosso Deus, esse é o Pai Supremo. É o Supremo, é. Então, quer dizer, obedecendo os seus mandamentos. Sim. Agora, os mandamentos do Senhor nosso Deus, se todo mandamento de qualquer família tiver de acordo com o mandamento do Senhor nosso Deus, é válido. É válido. Fora Isso é verdade. disso, precisa de converter. E a gente tem que estar atento às nuances, porque fala assim, peraí, minha família não me ensina nada que tem fora, nada assim, não. Mas tem umas nuances que a gente não percebe. Tem umas nuances que a gente não vê. Até os princípios, dependendo dos princípios, que parecem muito bons e honestos, e às vezes até atrapalha. Parece muito bom, mas atrapalha. Né? A pessoa fala, parece, nossa, mas... E as pessoas costumam falar, o meu bisavô falava que tal, ele era um homem muito sábio, ele falava que a gente tinha que fazer isso. Você não vê até os ditados que a gente tem popular, que a gente fica citando o tempo todo? A gente cita que a avó da gente falava, que a mãe da gente citava, aqueles ditados que parece até que são pequenos provérbios cheios de sabedoria. Tem uns que são válidos, né? Até faz sentido, mas tem outros que não. Tem provérbios populares que parecem cheios de sabedoria, aleluia, e não são. Então a gente vem, tipo assim, essa ideologia. Por exemplo, o meu avô foi assim, a minha avó morreu assim, e eu também vou morrer assim. Ou seja, defender, o negócio falou, uma tese familiar. Isso aí também impede o Senhor de agir Exatamente. E tem uma coisa que o irmão falou sobre até coisas boas, aqui eu lembrei uma coisa. Tem uma coisa que é muito boa. Por exemplo, uma família que tem palavra. Isso é muito bom. Não é uma coisa muito boa. Pessoa que dá palavra e cumpre. E até a Bíblia fala, a palavra sim, sim, não, não. Só que muitas das vezes tem gente que dá palavra em coisas que vai causar transtorno para ele por causa do ensinamento que ele tem, que homem tem que honrar a sua palavra, ele não volta atrás. E ele precisava voltar atrás. Porque ele deu uma palavra sem direção de Deus, ele vai cair no buraco, mas ele já deu a palavra. O pai dele ensinou que homem tem que garantir a sua palavra. O avô dele também falou. Então, agora eu já dei minha palavra, agora eu vou fazer. E se não for para fazer, ele vai quebrar a cara, porque é uma tradição que ele não buscou a direção de Deus primeiro. É o que nós estávamos falando sobre Jonadab, né? A Bíblia cita Jonadab, o próprio Deus cita o conselho, como diz, a questão familiar de Jonadab, e Deus elogiou, porque ela era de acordo com a lei de Deus. Exatamente. Totalmente. Vamos ler Jeremias 36? Vamos ver se é 36 ou 35, por aí. 32? 35. Pode começar no primeiro e depois a gente vai pulando. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de
a Abazinias e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos Recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazéias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E por diante dos filhos da casa dos Recabitas, taças cheias de vinho e copas, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Pode continuar. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos, conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Amém. O 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Amém. Aleluia. É óbvio que essa tradição era uma tradição familiar, né? Aleluia. Deles, né? Da família de Jonadab. Mas é uma tradição que foi boa para eles. Foi boa. Isso não interfere, né? Alguém queria plantar ou edificar a casa, não interferia. Mas foi bom para eles. Eles ouviram e foi bem sucedido. Aleluia. E o Senhor até usou isso como exemplo. Não é verdade? Usou isso como exemplo. Agora, a gente tem que entender, irmãos, que Deus é mais sábio do que qualquer homem. Aleluia. Deus é mais sábio do que qualquer homem. Aleluia. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender e assimilar as coisas. Por quê? Porque muitas das vezes, se você tem um comportamento que você foi aprendido, né? E você tem aquele tipo de comportamento, o que acontece? E aí você acha que teve resultado, né, que foi bem sucedido em algo, você pensa assim, não, então foi uma boa coisa que eu aprendi. Ah, minha mãe ensinou assim, que eu tenho que ser muito esperto, para as pessoas não me passar para trás, e que eu tenho que fazer assim, assim, assim. Tudo bem, aleluia, mas às vezes pode ir para um outro lado, que vai para uma astúcia, por exemplo. E isso não é de Deus. Mas a pessoa pensa assim, eu estou levando vantagem, ninguém me passa a perna, eu que, na verdade, se eu quiser, eu que manipulo, eu que induzo. Não é bom? A pessoa, para quem sente assim, é ótimo, estou vencendo, não estou vencendo? Não está tudo certo? Eu sou esperto, ninguém me passa a perna. Aleluia, eu faço assim, eu faço, para ele é bom. Então, você acha que essa pessoa que cresceu nesse ambiente, com esse tipo de instrução, ele algum dia vai conseguir parar e pensar e falar assim, não, mas isso aqui não está de acordo com a natureza de Cristo. Isso aqui não está de acordo com a natureza do Senhor. Porque o Senhor não ensina dessa forma. O Senhor nos ensina a ser prudente, mas astuto. Né? Astuto, manipulador. Aleluia. Pessoa que chega perto do outro e tenta pegar coisas da boca do outro assim, tranquilo. Porque a família dele todo faz aquilo. Isso aí, Deus está de acordo? Não, mas a família dele tem essa tradição. Mas Deus não está de acordo com isso. E se ele quer tornar perfeito diante do Senhor e crescer, ele tem que abrir mão, aleluia, dessa bagagem que ele trouxe, aleluia, da sua família. Seu pai. Aí você pega e vê que aquele rei já vinha se destruído e continuava a destruição. Continuava. Né? E assim, eu gosto muito da história de Asa, porque
ele nem poupou a mãe. Eu sei que no final ele não confiou em Deus, né? Beleza, mas eu estou falando do começo, né? Ele não teve um fim legal, mas o começo dele foi bonito. Assim, até a mãe dele falou: mãe, se a senhora não largar os seus deuses, a senhora não vai poder ficar aqui. Então, assim, Instituiu a mãe dele para não ser rainha, né? Então, assim, a Bíblia cita muito isso, né? Assim, ó, e fez o que era mal como seu pai, incentivou o povo a pecar, incentivou o povo. Então, assim, até pra gente, tu fala a questão da. Como é que fala? Da genética, né? De pai para filho, filho para pai. Então, a gente também tem que observar isso, né? É verdade. E aqueles que fizeram correto, falar assim, como Davi, seu pai, né? Vai falar, Pedro? Então, você vê que, assim, tem uma influência muito grande. E querendo ou não, irmãos, vai ser obstáculo em algum momento da sua vida cristã. Parece que as coisas estão fluindo, mas é obstáculo. Eu estava falando com Deus, como a gente é limitado. Às vezes uma pequena coisa que a gente herdou, que a gente aprendeu, talvez nem seja dos pais, mas talvez seja das amizades que a gente adquiriu, né? Porque muitas das vezes os pais dão um ensinamento bom, você faz amizade com outras pessoas, as pessoas te lançam outro tipo de pensamento, outro tipo de conduta, outra opinião, e aí que você passa a adotar um comportamento até diferente do da sua família. Diferente. Por quê? Porque você recebeu novas instruções, novos estatutos. Não, Paulo. Também tem o Paulo, né? Que tudo que aprendeu com o Gamaliel, acho que é o nome dele, Gamaliel. né? Ele foi e jogou fora, né? A casca Ele jogou, para você ver, Paulo aprendeu com Gamaliel, né? Um mestre. Nem era, ele fala que ele era até zeloso. Tem isso lá. Zeloso pela tradição, né, dos pais. Irmãos, achar aí, não sei se é Gálatas, se foi Timóteo. Muito zeloso, não é verdade? Até o Gamaliel, né? Nossa, aprendeu aos pés do Gamaliel. Mas quando ele veio para o Evangelho, ele abriu mão dessas coisas. E a gente tem que estar aberto a isso, irmãos. O crente, quando ele entra no Evangelho, ele tem que entrar para valer. Amém. Ele tem que entrar para valer. Você tem que mergulhar. Ou você vai só colocar o pezinho, né, igual o Ezequiel, foi lá, mediu um pouquinho, né, deu na perna. Tem gente que fica na superfície o tempo todo, porque ele não entra no Evangelho para mergulhar, ele não entra disposto. Por quê? Porque ele vai sempre estar batendo em tradições familiares, em opiniões pessoais, entendeu? Ele tem um pensamento. Você vê que quando as pessoas vão falar assim sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Deus, as pessoas falam assim: não, na minha opinião, tinha que funcionar assim. Aleluia, na minha opinião, as coisas deveriam ser assim. Tá vendo como que a gente é cheio de opinião? Cheio de opinião. Aleluia. E a gente acha que a gente tem razão mesmo, gente. Eu estou falando por mim. Pensa um pouquinho. Você não acha que você tem razão naquilo que você pensa? Aleluia. E às vezes são coisas que a gente herdou da nossa personalidade. E às vezes a gente nunca abre mão daquilo. Nunca abre mão. E também nunca consegue ir um pouco mais longe. Aleluia. Porque na hora que você abrir mão daquela opinião, daquela tradição, você vai conseguir ir um pouco mais longe. Valéria. Não, hoje um ensinamento muito poderoso da parte de Deus. Eu lembrei de Ismael e de Isaac. Você vê que Ismael, ele teve, né, a mesma genética da mãe. Você viu que primeiro a mãe quis, né, ali tentar a Sara e tudo mais, e logo depois Ismael fez a mesma coisa com Isaac. Zombando de Isaac. Exatamente. Então a gente vê duas naturezas, né, com dois ensinamentos. A gente vê que Isaac não. Isaac já era bem diferente do que Ismael, né? Exatamente. O Pedro achou? Tá. A Gálatas mesmo. 1:14, pode ler. Na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tá vendo? Extremamente zeloso. A gente tem essa questão, irmãos, tem que honrar os pais? Nós temos que honrar os pais, sim. Eles passaram ensinamentos bons pra gente, sim. Se você é um homem de caráter, uma mulher de caráter, isso foi seu pai, sua mãe que plantou. Não é? Aleluia, foi. E o pai dele plantou nele. E o pai do pai plantou nele. Aleluia.
Só que a gente não pode querer no evangelho, irmãos, não existe isso. Tem até um versículo, se não me engano, em Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, que fala que a partir de agora não nos conheçamos segundo a carne. E por quê? Porque no reino de Deus, todos nós, em como nosso cotidiano, você deve reverência ao seu pai, sua mãe, você tem que respeitar ele, aleluia. E principalmente se ele for um homem ou uma mulher de Deus, aleluia, ele vai te instruir segundo o Espírito Santo, glórias a Deus por isso, aleluia, porque ele está no propósito, ele tem mais a acrescentar para você. Mas as pessoas colocam como se tivesse um pedestal e, às vezes, o pai e a mãe acima de Deus. A opinião do pai e da mãe é como se fosse a boca de Deus falando, e às vezes não é. Pode ler, 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Está vendo? Aleluia, Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando você está no reino de Deus, tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem todo mundo, mas ali, aleluia, não existe essa relação carnal. Não existe. Né? Por que às vezes as pessoas têm problema, às vezes até entendendo a obra de Deus? Por quê? Porque o pai quer que o filho seja o pastor da igreja. O filho quer que o pai faça isso. A mãe quer que coloque o filho dela para ser, sei lá, obreiro. Aleluia. E é tudo isso, uma torcida organizada dentro da igreja, porque não sabe separar. Família, não sabe separar. Porque vê as coisas segundo a carne, não vê segundo o Espírito. Ah, não, eu queria que fosse o meu pai. O meu pai que tinha que ser o pastor dessa igreja. A minha mãe que tinha que ser a missionária, entendeu? Porque é relação familiar, carnal. E não existe isso. Ele é humano e é servo do Senhor. Aleluia. E estamos todos ali para aprender, porque nós temos um pai soberano acima de tudo. E a opinião que vem dele, o conselho que vem dele, é muito maior do que todos os seres humanos. Pedro? Eu lembrei daquela mãe que queria que Jesus, quando chegasse no céu, colocasse um filho dela na direita e o outro na esquerda. Vamos ler? Estou achando engraçado que eu tinha separado outros versículos, tinha pensado que o ensinamento ia para um lado. E Deus guiou ele para o outro. Deus faz essas coisas, né? Aleluia, Jesus. Os filhos de Zebedeu, né? Zebedeu, com Z. Zebedeu. Olha, você vê aquela mãe, ela né, estava olhando segundo a carne. Sem entendimento, né? Ela viu ali, foi diante do Senhor Jesus e falou: ah, Senhor, que o Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, porque Jesus falava muito do reino, e ele estava vendo esse reino de forma carnal. Lê só a parte que ela pede. Do 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: disse que estes meus 2 filhos se assentam, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disseram eles: podemos. Disse-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda,
não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Olha aí. Aleluia. Olha aí. Não me compete, é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Mas essa mãe, com o coração cheio de amor pelos seus 2 filhinhos, João e Tiago, aleluia, ela achou que ela estava fazendo um bem enorme. Que honra. Coloca, Senhor, meus filhos para sentar uma à direita no seu reino e outra à esquerda. Eu vou lá fazer a boquinha dos meus filhos. Só que ela não estava entendendo que as coisas são espirituais e não competia. Aleluia, nem o Senhor Jesus, ele falou, já tem alguém que tem, que esse lugar já está preparado para alguém. É até interessante porque a irmã falou sobre astúcia, né? Que a pessoa usa, muitas vezes a família tem ensina aquela astúcia. Exatamente. E até o próprio Jesus falou para nós ser prudente como a serpente. Exatamente. Mas a serpente também tem astúcia. Claro. Só que Jesus mandou nós pegar a prudência e não a astúcia. É verdade. Que a astúcia dela não serve para nós, para crente não. É verdade. E muitas vezes a pessoa pensa que ele pode ter astúcia e a astúcia não é de Deus. Não. A prudência é de Deus, a astúcia não. Como essa mulher. Você vê que primeiro ela chega, adora a Deus, e depois, quer dizer, passei o melzinho na boca dele, agora o senhor coloca um à direita e outro à esquerda. Tá vendo? Coloca um à direita, quer dizer, astúcia. Exatamente. O Senhor coloca um de um lado, outro do outro. Deus, não compete. Tem gente preparada para isso. Faço ideia que cara que ela ficou, né? Decepcionada. Eu não sei se eu... Né, tal. Mas o caso quando o Paulo e o Barnabé teve aquela confusão, né, do Barnabé querer que Marcos se juntasse a ele, também tem a ver com isso ou é diferente? Também. Nós já até... foi ensinamento que nós demos, né? O Barnabé com o sobrinho dele, né? Discutindo com o Paulo, porque ele queria levar, mas o Barnabé não. O Marcos, naquele momento, não estava no mesmo propósito. O Paulo estava certo. Né? Você vê que depois a obra, você vê você falando de Paulo, Barnabé você não ouve falar mais. Não estou falando que ele pode, né, que ele não foi usado, que Deus não deu, mas ele tinha um propósito de seguir com Paulo. Só que quando Deus falou assim, separa-me Paulo e Barnabé, foi Deus que falou, foi o Espírito Santo, separa-me Paulo e Barnabé. Só que por causa dessa questão de querer defender família, ele acabou sendo excluído do ministério de Paulo. Né? Que eram os 2 juntos. E não foi. Exatamente. Então, os irmãos estão vendo o versículo que nós lemos falando de estatutos e leis muito boas, que seria sabedoria diante dos homens, mas estatutos de Deus. Agora, se o pai e a mãe aceitou Jesus, está no Espírito, está ensinando os filhos o que é reto, glórias a Deus. Aí é Deus ensinando através deles. Olha que lindo. Deus ensinando através deles. Agora, a gente tem que, aleluia, pedir Deus, Senhor, abre minha mente, porque a gente, irmãos, é todo mundo. Não pensa você que você está ileso, não, é eu, é você, todo mundo. Nós temos tradições familiares. Nós temos natureza que vem da nossa família, é da nossa personalidade. Tem coisas boas? Tem, excelente. Tem coisas assim que é lindo de ver numa família. Fala, nossa, essa família aqui tem umas virtudes tão boas, não é verdade? Mas tem coisas que às vezes não chega a ser. Tem coisas que são terríveis, tem, né? Famílias que são terríveis, igual aquela família que era canibal, todo mundo. É terrível, né? Mas assim, mas tem coisas que às vezes são sutis, né? Não são notadas. A pessoa consuma tanto com aquilo, ele cresceu, irmãos, fazendo aquilo. Como que ele vai parar para pensar que pode não estar alinhado ao plano de Deus? Que aquilo pode ser uma barreira para ele, ainda mais se for algo que o beneficia. Tudo que beneficia a gente, é difícil você aceitar largar. É difícil. Se está dando resultados positivos, jamais você vai querer abandonar. Tanto que o Senhor mandou que ensinasse os filhos, mas eles talvez não perceberam um outro lado. Porque todo pai pensa que o filho é dele. E que tem que fazer o que ele quer. E Jesus, a Bíblia mostra para nós que, não sei se é Salmos, fala assim, eis que os filhos que tu me destes.
que o filho é de Deus. E o pai e a São mãe... heranças do Senhor. Hã? Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Eu quero dizer, quando Deus chama o pai e a mãe e dá a ele um filho, é para ele ensinar aquele filho o caminho do Senhor. Porque o filho é do Senhor. Mas hoje a pessoa quer colocar aquele poder como se ele fosse, né? Deu a vida ao filho, se ele fosse isso, ele pudesse fazer isso. Quem pode fazer isso? Ninguém. Mas o Senhor deu para nós, ao contrário, para nós guiar aquele filho, porque ele é do Senhor. Então, quando você começa a pensar ele como do Senhor, você vai querer direcionar ele para Deus. E quando nós direcionamos os filhos para Deus, é como dizer, ele é a continuação da mensagem. Mas quando é o nosso filho, aí complica. Nós quer colocar as nossas coisas nele, quer colocar, como a irmã mesmo falou, não leva do desaforo para casa, não aceita ninguém rir de você, você é dessa forma, porque não é, na verdade, o filho que Deus me deu, é o meu filho que vai carregar as minhas más obras, né? Tudo de errado que eu fiz, ele vai fazer também. E na Bíblia não ensina assim, ela ensina o contrário. É nós pegando o filho e levando ele para Deus, porque ele é de Deus. Pode ler. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém. Aleluia, Jesus. Então, os irmãos estão vendo, irmãos? E os pais, muitas das vezes, eles queriam uma coisa que ele tem assim, eu tenho uma opinião e pensa assim, é assim que eu sei educar meus filhos. É assim. Irmãos, a gente é limitado como ser humano, né? Pode ser um pai crente, né, temente ao Senhor, uma mãe crente, temente ao Senhor. Mas vai ter coisas, situações que você vai passar que você não sabe como lidar com aquilo. Você vai querer impor a sua opinião ou que você foi orientado na sua família. E assim, irmãos, Moisés foi um grande líder. Moisés foi um homem assim que Deus falou com ele face a face. Quando Moisés tinha dúvida de como ele ia lidar com as coisas, o que ele fazia? Ele ia lá e perguntava para Deus. Quando ele não tinha um direcionamento, não estava claro para ele aquele tipo de situação, como ele ia resolver, ele falava assim, espera que eu vou perguntar para Deus. Né? E muitas vezes o pai, às vezes naquela arrogância momentânea, talvez, pensa assim, mas se é uma coisa assim, eu vou dar uma de fraco perto do meu filho, né? Aleluia. E eu tenho que impor, é assim que eu aprendi, é assim que vai ser. E às vezes aquele tipo de situação, ele precisava pedir Deus direção. Valéria. Eu lembrei de uma coisa, né? Que quando Deus anunciou, né, a Zacarias que ele ia ter um filho, que teria que colocar o nome dele de João, aquela coisa toda, os familiares dele não queriam que ele quebrasse a tradição. Se não, mas a nossa família não tem ninguém chamado João, então queriam que mantesse a tradição deles. Exatamente. Só que Zacarias não manteve a tradição deles, ele obedeceu a Deus. Então quer dizer que para a gente quebrar essa tradição da família, a gente tem que obedecer a Deus, então, e pedir Deus para quebrar essa tradição que está em nós, né? Que nos atrapalha, né? É uma coisa que parece simples. Que mal tinha eles dar um outro nome? Que mal tinha? É só um nome, gente, só um nome. Mas só que, na verdade, Deus tinha um nome. Então, não era questão de ir pelo que a família está falando, mas o que Deus está falando. Alguém fala? Até nós, pela nossa... que a gente ainda precisa de aprender, né? A gente nunca sabe de tudo. Não. Muitas das vezes eu já vi mãe falar assim, não, minha filha, eu não quero que você fica no fogão fazendo comida. Só que ela não está vendo que a família dela está vencendo. E as que estão saindo, assim, dentro, sabe? Assim, acho que abrange um pouco isso. Porque Exatamente. muitas vezes eu sou um pai. Aí eu sou igual o pastor falou. A gente sonha. Ela quebra até os padrões, né? A gente sonha uma coisa que nós não foi capaz para o nosso filho, exige dele uma coisa que eu não fui capaz de fazer. Você entendeu? É terrível. Aí o que acontece? E você quebra um princípio só para, tipo assim, se satisfazer. Seu sonho, né? Exatamente.
E outra Não é o coisa, sonho do menino, é o seu, que você está implantando nele. aí você está vendo hoje um monte de jovem frustrado que não realiza nem o sonho dele, nem o do pai. Por causa de quê? Se o pai, igual o pastor falou, se direcionasse o filho no caminho do Senhor Jesus, porque ele é do Senhor Jesus, ele poderia ser muito mais feliz. Uma outra coisa também que eu estava, quando você falou aqui, a respeito dos anciões, que muitas das vezes, o que o velho falou, já ouvi muito isso, o que o velho falou está falado, mas o que o velho falou no Senhor. Exatamente. Porque se ele falou, se o ancião falou, se o ancião ele fala fora de Deus, ele está fora. Porque, por exemplo, assim, se o ancião ele não está falando por Deus, ele está falando por Satanás. Ele não pode nos dar um conselho. Agora, se o ancião, Deus separou ele, mas se ele está falando por Deus, aí sim, igual você falou, ele é a voz de Deus, através do homem, né? Exatamente. Eu pedi o Pedro para procurar o versículo, é Salmo 119. Salmo 119, versículo 100. Pode ler. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Tá vendo? Aleluia. Um jovem que era mais prudente do que os velhos, por quê? Porque ele aprendeu com um ancião de dias, que é Deus, né? O mais sábio que tem. Ele aprendeu com ele, não é verdade? Aleluia. Mostrando pra gente que a sabedoria que vem de Deus, ela é infinitamente superior à dos homens. Infinitamente superior. Você não vê que o Jó, aqueles amigos que estavam rodeando Jó, eles eram homens sábios, mas muito sábios. E ele falou assim, parece assim que vocês nasceram com tanta sabedoria e quando vocês morrerem, a sabedoria vai morrer com vocês. Ele chegou até a ironizar. Na hora que vocês morrerem, vocês que são sábios, na hora que vocês morrerem, a sabedoria morreu, acabou, né? E não era, ele estava falando coisas que, né, da opinião deles, mas não estava certo. O Ricardo? Decorar a Bíblia. Exato. Eu até coloquei isso lá no Pensador, um pensamento assim, que na verdade não é questão, é importante, é legal? Amém, glória a Deus, mas você tem que guardar dentro do seu coração, né? Porque isso é a verdadeira sabedoria. Eu fiquei pensando aqui. Por exemplo, às vezes o pai ou a mamãe te dá um conselho, que às vezes é bom. Só que aí você fica meio assim. A gente pode perguntar para Deus para saber se aquele conselho que o pai e a mãe falou é de Deus ou se é da carne? Claro, porque ele está acima do seu pai e da sua mãe. Deus está acima do seu pai e da sua mãe. Você teve dificuldade com aquilo, você vai lá, Senhor, meu pai falou isso comigo, minha mãe falou isso comigo, isso é do Senhor? Se for do Senhor e for bom, o Senhor vai confirmar e até honrar eles e falar assim, ele falou que é certo. Se for algo que é errado, Deus vai te mostrar. Mas Ele nunca vai te mostrar para você achar, falar, tá vendo? Vou lá desafiar meu pai, minha mãe, que falou tudo errado para mim. Não, porque o Senhor manda a gente honrar o pai e a mãe. E nunca é para a gente ensoberbecer contra o pai e com a mãe. Tá vendo? Você me falou errado. Deus me mostrou que você estava errado. Jamais a gente pode fazer isso. Ele vai só abrir a sua mente e te mostrar. Aí você pode falar assim, então mostra para minha mãe e para meu pai. E Deus vai mostrar também para ele. Entendeu? Mas alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Vamos encerrar por aqui, né? Ó, Paulo. Não, isso que o pai falou sobre, né, entregar o filho para Deus, né, e tudo, ensinar as coisas de Deus. O próprio Davi, antes mesmo de ele morrer, ele fala para Salomão para guardar todos os mandamentos de Deus, né? Exatamente. Davi instruiu Salomão, meu filho, guarda os mandamentos, né, de Deus. E aí ele está falando não das instruções pessoais dele, da tradição familiar dele, ele está falando de Deus. Pode ler. Aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos
e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltais. Está vendo o que o pastor falou? Né? Salomão era filho de Davi, mas ele sabia que ele era filho de Deus, herança de Deus. Então ele estava aconselhando ele a ouvir os mandamentos de Deus, não os mandamentos dele, não a tradição dele. Pastor? Até Deus considerou, a Bíblia considerou tanto a relação entre Deus e o seu povo como pai e os seus filhos, que quando a Miriam levantou contra Moisés, o Senhor usou até aquele termo, né, que ela ficou leprosa, que Moisés foi orar a Deus, o Senhor está leprosa, e assim, quando o pai cospe na cara do filho, não é 7 dias que ele tem que ficar? Na época Porém, da lei, 7 né? dias ela vai ficar. Quer dizer, é como se fosse o pai, né, que cuspiu na cara do filho. Na época da lei era assim, e ela fez algo grave. Então ela tinha que ficar retirada 7 dias leprosas. Deus, pai. Ele é o pai e E a ela era a filha. Exatamente. Mais alguém quer comentar? Amém? Aleluia. Vamos receber o pastor com palmas e glórias a Deus.